E a gente vai falar agora, nós temos, na verdade, uma entrevista, exatamente. O leilão bem-sucedido das 4 usinas hidrelétricas da CEMIG, que arrecadou mais de 12 bilhões de reais, com ágio médio de quase 10%, chama atenção para o interesse que o país tem conseguido atrair, tem conseguido gerar nos investidores internacionais. Todos os 3 vencedores de hoje são grupos estrangeiros. Eu conversei mais cedo com o Cláudio Salles, do Instituto Ascende Brasil, sobre essa nova atratividade do Brasil para os investidores de infraestrutura, investidores de longo prazo. Acompanhe a entrevista. Cláudio, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. É um prazer sempre. Tivemos hoje esse leilão das usinas da CEMIG, 4 usinas, as 4 tiveram compradores, ágio de quase 10%, se levar em conta a média dos ágios, mas chegou a um deles teve 22%. O governo está comemorando porque, de alguma forma, já aparenta o que pode ser o leilão da Petrobras, da Eletrobras, perdão, que deve estar previsto para o ano que vem. Mas falando sobre a questão da CEMIG, foi sucesso? Isso foi bem sucedido? Acho que múltiplas razões de comemoração. Foi sucesso, sim, objetivamente. 4 lotes foram ofertados, houve oferta para os 4 lotes, houve vencedores para os 4 lotes. Mais do que isso, você até já apontou, eles pagaram um ágio sobre isso, né? Chegou a 22% no maior dos casos. Ou seja, houve disputa, houve em 2 dos lotes, inclusive, competições de envelopes sendo abertos ali com preços diferentes. Enfim, acho que é um belo sinal que o país retomou, já não era sem tempo, um caminho de credibilidade e confiança nos investimentos a serem feitos na nossa infraestrutura. Que ninguém faz um investimento, eu vou usar uma expressão que você usou um pouco antes da nossa conversa, antes dessa entrevista, multibilionário para sair amanhã, para vender amanhã, ou se não acredita no país. As outorgas são de 30 anos, é isso? 30 anos, claro. É a própria natureza desse tipo de concessão, né? O investimento é feito gigantesco num dado momento por um investidor que acredita que as regras são cumpridas, que as coisas são tratadas com transparência, enfim, e que isso perdure por 30 anos, que é o prazo do contrato, né? Esse é o principal testemunho, um testemunho eloquente com o selo dessa oferta multibilionária, como você mesmo apontou, né? Acho que é um progresso, um avanço que, lamentavelmente, nós ficamos desacostumados a eles. Tantos foram os leilões atrapalhados, leilões que aconteciam sem ofertantes, leilões em que entrava um estatal forçada a entrar e fazer uma oferta que, ao invés de gerar valor para a empresa, destruía. Governo Dilma, exatamente. Um monte desses casos. Sem contar a intervenção no setor elétrico que atrasou o sistema como um todo. Um monte desses casos, e a sociedade brasileira vem pagando uma conta altíssima por conta disso. Inclusive a recessão tem, enfim, em parte acontece por coisas desse tipo, né? Agora essa página, acredito que está virada, e aí já estão os sinais. Hoje houve, inclusive, Piotr, o leilão também lá na área de petróleo, lá no Rio de Janeiro, exatamente. E que também foi um sucesso. Enfim, eu acho que é um motivo de serena comemoração. Serena, porque tem ainda muito por fazer daqui para frente. Agora, o investidor estrangeiro, quando vê, aliás, a gente vai falar dos chineses daqui a pouco, mas quando um investidor vê que outros estão investindo em outorgas de 30 anos, ou seja, em projetos de 30 anos, com valores bilionários, isso acaba contaminando positivamente outros investidores que talvez ainda não chegaram no país. Essa imagem positiva de longo prazo que se passa, não é? Não há dúvida. Veja o caso desse leilão de hoje, só para termos um exemplo bem presente, né? Tem um investidor estrangeiro que é neófito aqui, SPIC, né? SPIC, é um grupo de origem chinesa, né? Mas os outros 3 lotes foram vencidos por empresas que já se abrasileiraram faz tempo, né? Tem a Enel, uma empresa de origem italiana, mas que já está no Brasil aqui há décadas. Ela tem concessionárias de distribuição, como a do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, tirando a capital, né? No Ceará. Agora, a empresa de Goiás, um leilão pelo qual ela pagou mais de 2 bilhões de ticket de entrada, né? A CELG, né? Ela tem geração de energia, geração termoelétrica, tem geração eólica, enfim, investimentos crescentes feitos há mais de uma década aqui no Brasil, enfim, mostrando não apenas, enfim, que acredita por falar, mas acredita de fato, se comprometendo, enfim, fixando seus investimentos, todos eles para obter retorno num prazo muito longo. Outro vencedor é o grupo Engie, né, de origem francesa,
mas que também já está brasileiríssimo. Né? O Grupo Engie foi pioneiro, a entrada dele aqui no Brasil foi no leilão da Gerasul, que era um pedaço da Eletrosul, por sua vez, uma subsidiária da Eletrobras, que aconteceu em 1998. Né? E até é curioso, né? Eu tenho mais ou menos de cabeça que, na época, essa Gerasul, ela representava 5% da Eletrobras, né? E foi leiloada. Hoje em dia, esta mesma empresa, Engie, enfim, com o progresso dela, com a expansão que ela fez, sempre cumprindo suas obrigações religiosamente, passou a ser 1,2 vezes a Eletrobras como um todo. Olha o salto gigantesco. Ela era 5% da Eletrobras em 98, quando ela foi para a iniciativa privada. E passou a ser 1,2 vezes a Eletrobras agora. Para ser preciso, agora na véspera daquele aumento vertiginoso de ação que a Eletrobras teve no momento em que foi anunciada a privatização. Ou seja, isso é uma comparação do que produz... de produtividade, de valor de mercado. Claro, o que produz para a sociedade, né? Uma empresa privada atuando com competência, num ambiente como o setor elétrico, que é um ambiente fortemente regulado, ou seja, cumprindo todas as normas de regulação emanadas pela ANEEL, né? Gerando valor para os acionistas, gerando valor para todos os stakeholders, para os funcionários que lá trabalham, para os fornecedores, para os financiadores, enfim, pagando todos os seus impostos. Tem uma empresa que era 5% da Eletrobras em 98. Como é que é o nome da empresa que... Engie. A Engie agora, né? Mas na época era Gerasul. A Gerasul. Era 5% do sistema Eletrobras. Depois, 98, 2008, 2018, praticamente 20 anos depois, quase 19 anos depois, ela é 1,2 vezes o tamanho da Petrobras da Eletrobras. Recentemente. O quanto de imposto essa empresa não arrecada? O quanto ela arrecadava e o quanto ela arrecada agora? Esse número eu não tenho de cabeça, mas ela certamente pagou o imposto de renda todos os anos, porque ela teve lucro todos os anos, sem falar nos outros impostos todos. Né? O quanto que ganha o país. Ou seja, claro. Essa discussão de privatização ou não parece que só está ainda em grupos sectários, porque há uma questão contábil que mostra que o serviço melhora e você tem benefício. São grupos ou totalmente desinformados ou totalmente mal intencionados. Como, no que diz respeito à informação, eu mesmo já fico rouco de tanto falar, eu quero entender que o interesse é outro. Infelizmente, muito nefasto, que produz muitos maus resultados para a sociedade. Mas eu, ao mesmo tempo que eu aponto isso, eu falo com esperança, por acreditar que, enfim, essa página está sendo virada, felizmente, em nosso país. Duas perguntas rápidas. Primeiro, os chineses voltaram de novo. Nós estamos vendo vários investimentos chineses no país e agora os chineses, aliás, o presidente esteve recentemente, claro que o interesse chinês já existia, porque é um processo mais longo para participar de um leilão como esse, mas os chineses arremataram o lote mais caro da usina, São Simão, de São Simão. 1.700 megawatts. Pouco mais de 7 bilhões de reais, exatamente, pelo ativo. Os chineses estão de olho no Brasil mesmo? Eu acredito que sim. Eles, de uma maneira geral, o que se sabe, acompanhando a literatura econômica, é que os chineses eles estão buscando investimentos, principalmente em infraestrutura, em diferentes países do mundo. Né? O Brasil estava no limbo, no que diz respeito a ele, tamanha insegurança que existia no passado recente. Né? Agora, de novo, na medida em que o setor elétrico e outros setores de infraestrutura se organizam de maneira diferente, muito mais transparente, muito mais racional, né? É natural que o interesse deles cresça aqui. Né? Esse grupo que arrematou o lote é realmente novato aqui no Brasil, diferente de dois outros grupos que já estão aqui, a State Grid e a CTG, que também fizeram tanto investimentos em novos projetos, como de linhas de transmissão, como também aquisições em leilões, no caso. Cláudio, e a perspectiva agora para a Eletrobras, que foi um sucesso o lançamento da ideia de privatização, as ações subiram, evidentemente depois oscilaram. Aliás, ninguém teve informação de trading antecipada, ou seja, ninguém ganhou dinheiro com antecipação, o que mostra que é uma nova realidade depois dos casos da JBS e tudo mais. Qual é a perspectiva para a Eletrobras agora que o governo pretende no começo do ano que vem? Acho que muito positiva. Primeiro, a privatização em si é muito bem-vinda. Nós mesmos lá no Instituto Acende Brasil, alguns anos atrás, publicamos um white paper chamando a atenção para o uso político das empresas do setor elétrico. E para fazer esse white paper, nós nos baseamos numa tese de doutorado do Eduardo Monteiro, que ele fez o doutorado na USP sobre energia, onde ele analisou exatamente essa questão
usando lá uma teoria baseada em Gary Becker, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, falando sobre os usos de pressão, os grupos de pressão. Enfim, nesse white paper a gente mostra com dados objetivos baseados em balanço, tanto indicadores econômico-financeiros quanto operacionais, tipo megawatt-hora por funcionário, coisas desse tipo. Em todos os indicadores, o Grupo Eletrobras está sempre na ponta de baixo comparado com as demais empresas, né? Então, é evidente que a gestão estatal, porque é alvo de uso político, em grande parte, ela é extremamente ineficiente, para não dizer outras coisas. Ela destrói valor ao invés de gerar valor, né? Portanto, a privatização em si resolve essa equação, né? A maneira como ela foi proposta, que foi, não diria surpreendente, foi também surpreendente, mas foi muito criativa, porque ela endereça de maneira positiva, a meu ver, uma outra questão. O que foi proposto? Foi proposto não uma venda num leilão, como já se fez no passado, eu dei até bons exemplos aqui da Gerasul, mesmo do leilão de hoje, em que se vende o ativo para um grupo qualquer que venha competir no leilão e sair vencedor, né? Não foi esse o formato que tradicionalmente vinha se fazendo aqui no Brasil, né? Foi um formato diferente, foi um formato de transformar a Eletrobras numa corporação em que os acionistas individualmente teriam bastante diluídos as suas posições, né? O poder de controle seria diluído e disseminado pelos acionistas como um todo, com predominância privada, né? Isso tem um side effect muito positivo, que é, enfim, usar, digamos, esse episódio Eletrobras, uma empresa dessa relevância, dessa importância, para inaugurar uma tendência ou para fortalecer uma tendência que é comum em outros países, das corporações, né? Com gestão profissional, que tenha que apresentar com transparência os seus objetivos, gerar valor para a empresa, dar resultados. Enfim, isso também vai ser uma das colheitas desse formato da privatização da Eletrobras. Você vai falar dela, vamos acompanhar esse processo todo. Cláudio, obrigado. Mais uma vez, um prazer. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Boa noite. Até amanhã.